A paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então vamos dar uma olhada nas contradições que nós encontramos no livro de Tiago. Do São Tiago, né? A idolatria é coisa triste, viu? Olha, veja, Tiago diz, lá no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Né? Então ele está dizendo aqui, né, que o homem é justificado pelas obras, né? Também. Tem que associar as obras para se salvar. Né? Agora, isso está contradizendo o ensino do Senhor Jesus, que ensina que a justificação é somente pela fé. Está passando os versos aí que o Senhor Jesus fala isso, né? Ele fala o tempo todo, quem crê tem a vida eterna. Ele não fala, quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna em absoluto. Né? Então, esse verso está contradizendo o ensino do Senhor Jesus. Mas eu vou citar um só que fala sobre justificação. Né? É o verso que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Jesus diz assim, quem nele crê não é condenado. Quando Jesus está dizendo que a pessoa que crê nele não é condenada, evidentemente que ele está dizendo que essa pessoa está justificada diante de Deus. Não é verdade? E é uma coisa lógica, né? Por quê? Se o próprio Deus pagou os meus pecados na cruz do Calvário, eu estou livre, eu estou justificado, porque a minha conta foi paga, eu estou livre. Né? Então veja, o verso diz desse jeitinho aqui, quem nele crê não é condenado. Não está dizendo quem nele crê e pratica boas obras. Não tem nada, não está falando nada de boas obras. Está dizendo quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Está vendo? Tiago não está contradizendo o ensino do Senhor Jesus? Está passando aí dezenas de versos onde você vê que Jesus Cristo está falando claramente que quem crê tem a vida eterna. Pega a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia e confira os versos que eu estou citando, para ver se eu estou falando a verdade ou não. Agora veja você, crente da congregação que está no Brasil, né? Veja a nossa doutrina. O primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, é toda inspirada por Deus. E ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Tá? Guia de fé é aquilo que nós devemos acreditar. Veja esta série de vídeos aqui, tá vendo? A doutrina da Trindade, onde eu apresento mais de 400 versos. E eu não mexi nem em 5% do que há, do que a Bíblia mostra a respeito da doutrina da Trindade, onde você vê que Jesus é Deus. Né? O segundo ponto de doutrina fala que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o segundo ponto de doutrina diz que Jesus é Deus. O terceiro ponto de doutrina diz que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Tá? Então veja, entre o ensino de Tiago e o ensino de Jesus, com quem é que você fica? E sabia o seguinte, quando você dá autoridade ao escrito de Tiago para contradizer o ensino de Jesus, ou para complementar o ensino de Jesus, tá? Você está tornando a figura de Tiago um homem, dando-lhe a estatura de Deus. Porque só Deus é que pode, tá certo, confrontar a palavra dele mesmo. Mais ninguém. Né? Então isso é idolatria. Isso chama-se adoração a homens. É idolatria.
E o maior pecado que o homem pode cometer, maior ainda do que o pecado do adultério, o pecado do assassinato, é o pecado da idolatria. Tá? Mormente porque Tiago nem apóstolo foi. O livro de Tiago foi aceito só no ano de 395 depois de Cristo. Ele não era lido nas comunidades cristãs, por causa dessas contradições. E outra coisa também, nem sabemos com certeza quem é esse Tiago aí. Tá? Não sabemos. Eu imagino, com muita força, que era o irmão do Senhor. Mas ninguém pode afirmar isso com segurança. Entendeu? Mas vamos avante. Vamos avante. Mas a pergunta fica, hein? Com quem você fica? Com Tiago ou com o ensino do Senhor Jesus? Tem mais ainda. Esse ensino de Tiago, esse verso de Tiago, está contradizendo o ensino dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Olha aí o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos 5:1. Ele fala isso em outros lugares, tá? Vou citar só esse aqui, para você ficar esperto. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, teriam razão esses adoradores de São Tiago se Paulo estivesse dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé e pelas obras, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mas em absoluto, em lugar nenhum, Paulo fala isso. Paulo ensina que a nossa justificação é somente pela fé. Novamente a pergunta: com quem você fica? Você fica com o ensino do apóstolo Paulo ou você fica com o ensino de Tiago? Né? Um ensino contraditório de Tiago que, agindo dessa maneira, você está idolatrando o homem. Né? Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Tá? Não existe homem, nem apóstolo, nem bispo, nem ancião, nem conselho de ancião com autoridade para contradizer a palavra do Deus que se fez homem, o próprio Salvador. Com quem é que você fica? Com Tiago ou com o ensino do apóstolo Paulo? Agora, a maioria dos crentes da congregação, foram enganados por esses homens da liderança, colocando o ensino de Tiago como fundamento da nossa fé. Né? Então, contradizendo a nossa própria doutrina. Porque a nossa doutrina ensina que nós somos justificados pela fé somente. O nosso quinto ponto de doutrina diz que nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Né? Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Ou esses homens apostataram da fé, ou então eles deveriam tomar vergonha na cara e mudar esse ponto de doutrina. Escrever, aí mudar, por exemplo, que o novo nascimento só se recebe pela fé e as obras em Jesus Cristo. Não, mas eles não mexeram ainda. Então essa é a doutrina. Então essa turma toda está desviada das próprias doutrinas da igreja. Né? E, veja bem, a nossa doutrina ainda cita um verso que fala sobre justificação. O verso diz assim, os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quer dizer, a justiça, a minha justificação, ela está em Jesus Cristo. Ele foi feito por mim a minha justiça. Ele é a minha santificação. Entendeu? Então veja, não estou dizendo, e nem esse verso está dizendo, que nós não devemos andar de maneira justa, santificada. Não, isso é
prática cristã, isso é ensino da palavra. Mas nada tem a ver com a nossa salvação. E cita também o Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. A doutrina ensina, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Olha aí, somos justificados gratuitamente. Não precisamos pagar com boas obras. Não precisamos pagar a nossa salvação praticando boas obras. Porque somos justificados gratuitamente por sua graça. Olha, diz assim, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, propiciação é a oferta. Pela confiança no seu sangue somos salvos, pela confiança na suficiência do sangue de Jesus. Nada a ver com obras para nos justificar. Para demonstrar, segue dizendo o verso, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora aqui também cabe a pergunta, né? Você realmente é um crente da Congregação Cristã no Brasil? Se você é um crente da Congregação Cristã no Brasil, por que você está associando, usando os versos de Tiago para contradizer a doutrina da própria igreja? Então, se você crê mesmo que Tiago, o ensino de Tiago tem alguma coisa a ver com a nossa salvação, você está na apostasia desses homens, você é um apóstata da doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Eu te dou um conselho, vai procurar a sua turma. Mas a doutrina da congregação não é essa. A nossa doutrina diz que o novo nascimento, a salvação, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Tá? Até que os homens mudem, né? Eu espero que eles tomem vergonha na cara e façam essas mudanças. Porque do jeito que está, não tem outra palavra para esses homens, são os vigaristas. Então, notem uma coisa, toda essa turma que acredita no São Tiago, eles não têm certeza da salvação. São almas perdidas, em busca da salvação. E não vão encontrar. Não vão encontrar. Por quê? Porque estão idolatrando o homem. Dando a Tiago uma autoridade que ele não tem. Nós temos que ficar com o ensino de Deus, da palavra de Deus, o testemunho de salvação que o Senhor Jesus deixou registrado e que eu mostrei nos versos acima, lá atrás, deste vídeo. E o apóstolo João fala o seguinte, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Que testemunho? O testemunho de vida eterna, de salvação. E diz assim, e quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. Então o camarada, além de acreditar no São Tiago, ainda está fazendo o próprio Deus de mentiroso. Porque não crê no testemunho que Jesus deixou registrado. Diz assim, e que testemunho é esse que o verdadeiro crente tem no seu coração? Que testemunho é esse? O verso segue dizendo, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Veja, o verso está no passado. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Simples assim. Consulte o seu coração. Você tem certeza da sua salvação? Beleza, fico feliz. Mas se você acha que você vai comparecer diante de Deus para dar conta dos seus pecados, é porque você não tem o testemunho de salvação. Você ainda é uma alma perdida. Tá? E fique esperto, hein? Acredita na suficiência do sangue de Jesus, na palavra de Jesus e para de seguir a boca do ancião. Tá? Porque a boca do ancião é só enganação.